Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast da Faculdade Cristã da cidade, nosso podcast sem jurisdiquês. Me chamo Sérgio, sou da primeira turma A, estou aqui com a minha colega Janaína. Estamos aqui com o nosso convidado, o professor João, que daqui a pouco irá também se apresentar. Esse é o nosso primeiro podcast juridiquês, que tem por finalidade colaborar com a comunidade de forma geral, para conhecermos juntos o processo eleitoral, uma vez que estamos aí às portas do pleito eleitoral. Desde já nós agradecemos também ao nosso professor Diego Tescarolo, que é o nosso coordenador geral, a Radassa e a Melissa, que são nossas supervisoras. Obrigado por todo esse apanhado aqui para nos proporcionar esse espaço desse nosso podcast, que nada mais é e que um bate-papo para chegarmos aí à orientação de toda a nossa comunidade. Professor João, seja bem-vindo. Obrigado. A Janaína, nossa anfitriã, que vai dar as boas-vindas. Vamos falar com o nosso grande convidado, João. Obrigado. João é graduado em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo. Ele é especialista em Direito Ambiental e Gestão Estratégica de Sustentabilidade pela PUC de São Paulo. Mestre em Direito em Difusos Coletivos e Sociais pela Unisal, em Lorena. Mestre em Ciência Aeroespacial pela Universidade das Forças Armadas. Doutorando em Ciências Aeroespaciais pela Universidade das Forças Aéreas. E encerrando graduação em Produção de Sustentabilidade. Com vocês, João Faria Machado. Obrigado. João, em breves palavras, quem é o Dr. João? Poxa, em breves palavras é difícil. Acho que é uma pessoa em constante transformação e inquieto também. Você pode ver aí fazendo bastante coisa sem parar, né? Eu comentei até com Eu você. acho que em busca de reconhecer as ignorâncias, né? A gente vai estudando para ir reconhecendo ali, vai entendendo o vazio, o que falta na gente, né? Então talvez alguém sempre em busca de alguma coisa. O famoso inconformado, né? É, Buscando exatamente. Janaína, só para a gente corrigir aqui, o professor está encerrando a graduação em Tecnológica em Qualidade. Isso mesmo, professor? Isso mesmo, obrigado. Vamos lá? Então vamos lá. Um breve histórico de como estamos no nosso sistema eleitoral nos dias de hoje. Qual é a visão do João? Então, o nosso processo eleitoral hoje, ele na verdade ele decorre da nossa Constituição de 88, né? E aí, para a gente entender o que a gente tem hoje, a gente tem que olhar para trás. E aí eu trouxe um breve resuminho aqui, alguns pontos para não falhar a memória. Se pegarmos ali a Constituição de 1824, período ainda de monarquia, nós não tínhamos voto direto, né, eleições diretas, e o sufrágio era censitário, então dependia de uma condição econômico-financeira da pessoa. Mais de 60 anos depois veio a Constituição de 1891, já no período da República, em que temos eleições diretas e o sufrágio masculino. O voto feminino só veio com a Constituição de 1934. Muito tempo. Recente pra gente, né? Mas durou pouco, né? Veio em 34 o voto feminino e em 37 a gente teve o golpe de Estado de Getúlio Vargas, a instituição do Estado Novo, né? Que aí a gente não teve mais as eleições diretas e nem o voto ali, que foi retomado só em 46. Em 1946, retomadas as eleições diretas e o sufrágio universal, então masculino e feminino, que durou até 67, que aí a gente teve a Revolução Militar, né, o regime militar, que veio até a nossa Constituição de 88. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto a gente oscilou. A gente teve períodos de democracia, períodos sem democracia. Ali, quando a gente olha para pessoas, né, a gente tem uma expectativa de vida menor. Então, quando ali antes de 88 a gente tem uma expectativa de 65 anos. Então, quando você começa a regredir, vai diminuindo a expectativa de vida. Então, quando você vê os períodos que a gente teve de democracia sem
às vezes a gente não teve 2 gerações ali que tiveram um período democrático, que votaram, que puderam exercer o voto ali, voto direto, votar em alguém. Então a gente vê quanto a gente é recente nisso, pelo menos até em 88. E aí, para números, né, para ilustrar, de 1824 a 1988, tivemos sufrágio universal em apenas 15% desse período e eleições diretas em só 40%. Então você vê que em 88 a gente era muito imaturo, era muito novo pra gente. Mas agora a gente já está fazendo quase 36 anos de Constituição de Direito de 88, de democracia. E então há tempo agora de não olhar tanto para trás, mas para o futuro. O que a gente vai querer daqui para frente, né? O mundo caminha para eleições mais diretas, né? Um exercício de democracia mais direto. E a gente caminha a passos um pouco miúdos nesse ponto, né? Então acho que é um momento mais de reflexão o que a gente está buscando daqui para frente, né? Professor, o que é o sufrágio eleitoral? Essa palavra aí que soa às vezes um pouquinho estranha dos nossos ouvidos. É o voto, né? Você poder votar. Ali era o voto. Antes você não podia. A mulher não podia votar, né? Então a gente só teve essa universalidade a partir de 46, né? Que a gente teve, depois oscilou e depois voltou. Então seria basicamente. Para vocês verem, a história ela vai se construindo, né, professor? Vai evoluindo ao longo dos anos e até chegarmos nesse contexto que nós estamos hoje, né? E a história não para porque nós não paramos, né? Sempre nessa evolução. Estamos aí prestes a um pleito, né, municipal, né? Temos aí de 4 em 4 anos, né, as eleições, basicamente 2 em 2 anos, né? E intercalando aí a presidencial e a municipal. E o dia 6 próximo teremos o nosso primeiro turno. Caso aconteça, o segundo turno será dia 27 de outubro. São eleições então municipais. Professor, quais são os cargos que nós iremos votar nessa próxima eleição, dia 6? E quais as funções que cada qual exerce durante, né, esse pleito eleitoral, aqueles que serão eleitos? Tá. Aqui em São José, né, como a gente citar, nós temos o segundo turno, né? O segundo turno ocorre em cidades que tenham uma população de 200 mil habitantes. Então, 200 mil para cima, começa a ocorrer o segundo turno, quando nenhum candidato tem uma maioria absoluta. Interessante. Quando tem menos de, como o senhor falou, 200 mil, aí é só o primeiro turno. Só em primeiro turno. E as eleições nossas, prefeito e vereador, né? O prefeito ali é o chefe do executivo, ele é quem gerencia a municipalidade, né? Controla o orçamento, executa o orçamento e representa o município. Mas em linhas gerais é mais aquilo que a gente vê. Então, constrói uma rua, faz uma escola, uma UBS, né? Então ele é mais palpável para a gente. E o vereador, ele fica um pouco mais oculto, mas ele é igualmente importante, né? O vereador, ele tem como função típica legislar, fiscalizar os atos do executivo e representar os munícipes ali também, né? E como função atípica, administrar e julgar. Então é uma função igualmente importante, sobretudo nessa de fiscalização do executivo, né? Sim, sim. E são eleições importantes, né, que a gente pleiteia aí nos próximos dias, né? Então, mudanças necessárias. Vamos lá. Antigamente a gente tinha o voto, a boca de urna, que era feita na madrugada, com os santinhos jogados. Tinha até comentado com o Célio, né? Hoje, na atualidade, né? Como funciona essa fiscalização? E eu queria tirar uma dúvida até com você. Antigamente nós tínhamos o voto de cabresto. Esse voto hoje está oculto? Ele está camuflado? De que forma você visualiza isso nos dias atuais de hoje? Pegando um gancho aqui, professor, né? Existe um sistema eleitoral jurídico, né? Como funciona, né, essa instância, né? Quais são os departamentos que compõem todo esse contexto? Tá, vamos lá. Essa questão de santinho eu acho interessante, porque eu gosto muito, eu acho que o dia das eleições é um dia muito bonito ali. Você vê pessoas se dirigindo para o mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, votar em pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito ali. Um exercício de cidadania, né? E às vezes a gente chega no local e tá todo sujo, né? Com os santinhos no chão.
E chega a ser antagônico ali, você está no exercício de democracia, de cidadania, e a pessoa que está pedindo seu voto vai totalmente ao contrário, não está respeitando a coisa pública ali, né? Suja o ambiente público. Então chega a ser antagônico ali para mim. Sobre o voto de cabresto, é difícil a gente falar porque a gente tem diversos Brasis no Brasil, né? Mas, como a gente tinha antes, eu acredito que não tenha, tá? Da forma que era antes. Mas, assim, eu acredito que você ter uma vulnerabilidade, você torna possível algumas coisas antidemocráticas ali, né? Não democráticas. Então, assim, é uma questão social, eu acho que só muda quando você conseguir reduzir essa vulnerabilidade. Agora, de estrutura, a estrutura eleitoral ela é muito interessante, ela é muito grande, né? A gente tem Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, juntas e juízes eleitorais, Ministério Público Eleitoral, que faz parte todo desse conjunto, né? De julgamento muito rápido. Para vocês terem ideia, em época de eleição, os prazos são em horas, são contados em horas, então você tem prazo de 24 horas. E não tem final de semana. Você tem plantão ali, você tem um prazo de receber uma intimação, uma citação às 11 horas da noite, você tem até às 11 horas da noite do dia seguinte para cumprir. Então é tudo muito rápido, porque as eleições passam rápido. Então não daria tempo para você ter um processo comum como a gente vê, né, com prazos mais longos. Se fosse obedecer essa ordem aí, acabaria as eleições sem a gente ter alguma decisão de cunho eleitoral que seja importante, né? E aí você tem um Ministério Público Eleitoral que já fiscaliza, temos as polícias, a atividade de polícia, temos os fiscais de partidos, né? São eleitos ali, são colocados, nomeados, né? Temos os mesários que exercem também essa atividade e os próprios cidadãos, que a gente tem que colocar como parte desse órgão que é usado para fiscalizar. A gente tem que incluir o cidadão, porque é que está presente ali, que vai ver, e que tem bastante relato. Então, de ver coisa errada, chamar a polícia ou denunciar. Então, o cidadão acaba sendo parte importante desse conjunto aí. A pessoa que o senhor citou aí, o mesário, né? Eu tenho um colega que ele adora ser mesário. Ele fala que você é mesário porque vou ganhar 1, 2, 3 dias de folga, né? Fora os benefícios que tem no dia de um almoço, de um lanche. E como funciona o critério, né? Se é um critério para que uma pessoa seja mesário, ela fica ad eterno como mesário, né? Quais são as atribuições dela? Alguns adoram, outros não querem nem chegar perto, né? Porque uma vez eu participei de uma comissão que nós estávamos como fiscais, né? Por partido, né? Que também tem ali aqueles que tiram as arestas, né? Antes e depois também. Como funciona essa, né, particularidade? E quem são os eleitos, né? Porque eu falo que quando você é convocado, você é um eleito. Quem são esses eleitos? Então, o mesário, ele a princípio ele é simples ali, né? Ele tem que ter 18 anos e a plena atividade política dele, né? Exercendo ali. E o mesário, em alguns lugares, ele é muito concorrido. Como você falou, tem gente que adora, e porque tem benefícios, né? A cada um dia que você trabalha com o mesário, você tem 2 dias de dispensa do serviço. Em alguns cantos, em algumas provas, em alguns editais, tem a previsão do mesário ser um critério de desempate em concurso público, ou deixar de pagar a taxa de inscrição em concurso público. Então, recebe um certificado no final, então acaba sendo... Eu tenho um amigo que adora ser mesário. Ele adora, mas ele não consegue participar muito por conta da concorrência. Então ele é sempre voluntário, porque é renovado. Pelo menos a cada eleição ali, se candidato como mesário, né? A princípio ali de 4 anos, pelo menos. E então acaba sendo disputado. Quando não se tem um número necessário de mesários voluntários, e aí tem a convocação. E a convocação hoje, a questão eleitoral, né, o Tribunal Superior Eleitoral e todo o sistema, ele é muito moderno. Então a parte eletrônica funciona muito bem. E a convocação de mesário já é por meio eletrônico. Então chamam até por WhatsApp
faz a convocação, WhatsApp, e-mail. E aí, se não tem uma resposta, aí parte para os outros meios, pessoal, ou envia uma correspondência, né? Então, aí ele já está muito moderno essa questão de mesário. E um ponto importante, assim, que é tido como um privilégio ali você poder participar como mesário, você está servindo a nação, ao país ali. E o não comparecimento acarreta penalidades e algumas multas pesadas. Então, assim, é um dever que deve ser exercido. Se você não quer ser mesário e você foi chamado... Pode citar alguma? Você tem que justificar. Para quem exerce uma função pública, concurso público, ele pode receber uma suspensão, 15 dias sem pagamento, se não me falha a memória. As multas são pesadas, é multa baseada em salário mínimo. Então, assim, não é igual deixar de votar. Você deixou de votar, você vai pagar a taxinha ali, justifica pela internet, pronto. Uma mudança bem significativa aí, né? Agora, então, para quem está nos ouvindo aí, leve em consideração quando você for convocado para ser mesário. Pois é, e ainda varia de acordo com a função que você vai exercer. Às vezes você vai ser um mesário, vai ser um chefe, vai ser alguma coisa ali. Quanto maior a responsabilidade, maior a penalidade que você vai ter. Então, isso para todas as funções ali, que quando você vai votar, você enxerga as pessoas ali, para todas aquelas funções, é um exercício. Então, tem as penalidades envolvidas. Então, não deixe de ir. É sempre recomendado. Ou justifique, né? Justifique a tempo. Porque, de fato, se você for pensar, foi tudo feito ali para aquelas pessoas, tem os substitutos deles, mas foi tudo pensado. Tem uma lógica para aquilo ali. Então, quando você se compromete, deixa de ir, às vezes você pode causar um impacto significativo. Com certeza. Tem Professor, né, em cima. Exatamente, planejamento é tudo, né? E falando em planejamento, nós vimos recentemente no último pleito eleitoral para presidente o fato de 8 de janeiro, que foi um marco histórico, né, vamos dizer assim, e depois desse marco tivemos outros desdobramentos. Minha pergunta para o João, pessoalmente, o voto eletrônico ou papel? Olha, é uma pergunta difícil eu falar, porque eu gosto sempre de... a gente vai estudando e vai tentando se basear em alguns fatos ali, né? Então é um pouco leviano eu falar, olha, deveria ser assim, porque eu acho que tem gente que está estudando isso aí e consegue dizer com mais propriedade. Mas o que eu posso é contribuir com dúvidas, assim, algumas questões que eu tenho na cabeça. Como estavam pretendendo, né? Qual que é a ideia de você gerar um papel quando você tem o voto eletrônico? Será que nesse momento também a gente não vai ter pessoas que falaram, pô, eu votei uma coisa e no papel sai outra? Então, assim, é difícil a gente cercar todas as possibilidades. Mas eu acredito que a gente tem que caminhar para um ponto que seja seguro para todo mundo, que seja transparente. Eu acho que não pode haver dúvida. Com certeza. Então, acho que quando você tem uma dúvida, você tem que trabalhar para sanear essa dúvida sem paixões ali, né? Sim. Sem uma vontade política por trás, ideológica. E a gente não pode ter crenças, né? O sistema inviolável, será que é hoje? Acho que é difícil falar alguma coisa que é inviolável ali, né? Que você pode crer 100% nisso. Então, eu acho que as dúvidas ali, as questões são... É melhor a gente trabalhar do que respostas ali, né? E eu acho que uma polarização, uma politização do tema, às vezes limitam as perguntas ou limitam até as pessoas a fazerem perguntas, né? Não vou perguntar porque tal pessoa não gosta, porque... né, na verdade, né? Tem medo de alguma consequência, né? Então, assim, resumindo, eu acho que é um ponto que a gente tem que trabalhar. Tem dúvida, querendo ou não, tem dúvida em muita cabeça, e muito cidadão com dúvida com relação a isso. Então a gente tem que prover uma forma de sanear isso. Com certeza. Então, voto impresso, talvez seja. Quais são as consequências disso? O que a gente vai precisar fazer? Mas eu acredito que um voto só impresso não é a solução. Eu acho que a nossa história mostra que o voto impresso trouxe muito problema, né? Com certeza. Pelo menos Até porque a ciência e a tecnologia está para nos ajudar e colaborar, né? Não o contrário.
Mas até a nossa história mostra isso e a urna eletrônica veio nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre pensar em aprimorar. Acho que a gente não pode se furtar de dúvidas e questões do tipo. João, quem diploma os eleitos? Quem diploma os eleitos? Então, tanto os vereadores, prefeitos, quem diploma são os juízes eleitorais. É um ato solene, um ato formal ali da Justiça Eleitoral. Agora, a posse... Quem faz a posse desses? A posse já é um outro procedimento ali, já é uma outra esfera, né? No primeiro dia da legislatura, o vereador mais votado, ele preside uma sessão solene também, onde os vereadores prestam compromisso e tomam a posse, né? E logo depois o prefeito e o vice-prefeito prestam juramento também, né? Prestam compromisso e tomam a posse. Interessante que é o mais votado, né? Não é o mais velho, votado, né? É sempre o mais votado, que é a representação, né? Do povo. Da maioria. Com certeza. Professor, quem tem direito ao voto, a partir de qual idade uma pessoa pode tirar o título de eleitor? É obrigatório o voto até qual idade? Até na minoridade qual idade? Tem muitas controvérsias hoje, né? Mas hoje, né, o que a legislação prevê para a nossa sociedade como um todo? O direito ao voto são os cidadãos brasileiros, em pleno exercício do gozo dos direitos políticos. Então, o brasileiro ali é um ponto que a gente tem que ter a ciência. A partir dos 16 anos, você pode tirar o título de eleitor, né? Já pode votar, mas não é obrigado. Tá? Então, dos 16 até os 18, você pode tirar o título, mas é facultativo. Dos 18 aos 70 anos, já é obrigatório o voto. E aí a gente tem até um projeto de emenda à Constituição, que se discute a abaixar essa idade, equiparar ali com a idade do idoso. Então, em vez de você ter os 70 anos, abaixar para 60. A discussão inicialmente era para 65 e depois começou para 60 anos. Então, você ser idoso, você deixaria de ter a obrigatoriedade para votar. E 2 pontos curiosos, né? Na verdade, um curioso e um inconformismo, né? Ponto curioso é que em 88, quando teve essa previsão dos 70 anos, né? Posso estar enganado, mas não teve nenhuma emenda que aumentou, mas em 80 anos a expectativa de vida do brasileiro era 65 anos. Então era obrigatório o voto até os 70 anos e a expectativa de vida era até os 65. Como se votasse a vida toda, então, né? praticamente, eu votar a vida toda. E o exercício de voto ali é um ponto importante. A minha avó, ela com 90 e poucos anos, ela foi votar e a sessão dela era no 2º andar, numa escola que era só escada. Meu Deus. E aí, acessibilidade. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar. A gente, às vezes, no papel exige muito, mas ali na prática, às vezes você coloca até numa situação vexatória, né? No caso dela, falaram, poxa, você já passou dos 70, não precisa votar. E ela falou, não, eu quero votar. Direito. E aí quiseram colocar ela numa cadeira, ver um pessoal para levar a cadeira. E ela falou, não, eu vou de escada. Então, assim, às vezes a gente impõe um sacrifício ali que não deveria ser, né? Situação constrangedora, né? Para a pessoa, para quem está ali, né? Porque se existe, né, essa normativa, deveria ser minimamente, então, os locais, né, adaptados, planejados, né? Para ser acessível, né? Exatamente. Não, assim, a mesma coisa, um cadeirante, como iria fazer, uma pessoa com uma mobilidade reduzida. Então, são alguns pontos que devem ser vistos, né? E aí cabe a notificação também, né? Depois, exercer o voto ou não, abrir uma reclamação no Tribunal Regional, no TSE, para comentar do problema que teve. Né? Não, com certeza. Professor, uma pessoa, por exemplo, do Japão, ela veio morar no Brasil. Ela é obrigada a votar, a ter o título, né? Como é que é a questão de se naturalizar brasileira, uma pessoa que vai ficar um tempo, 3, 4, 5 anos, ela é obrigada, não? O que a legislação atual, né, diz para
esses imigrantes, né, nesse sentido? Então, se não for brasileiro, não tem direito a voto. Então, você tem que passar pelo processo de naturalização ali, se tornar brasileiro e poder votar, né? E no caso Mas inverso, o o brasileiro que mora fora, que O inverso, sim. direito do voto. O brasileiro fora do país, ele deve votar. Ele é obrigado. O voto continua sendo obrigatório. Tá? E o país no exterior, como funciona? Vai ter embaixada? Vai ter embaixada. Tem os locais de votação, né? Consulado, embaixada. Seriam os votos municipais, estaduais e federais ou somente federal? A princípio deveria ser todos. Deveria ser disponibilizado de todos. Mas eu não posso falar com tanta certeza, mas eu acredito que tem algumas limitações, sim. Porque a previsão do TSE é obrigatória para todos. Agora, se dispõe, eu tenho dúvidas. Até por uma questão, mais de 6 mil municípios no Brasil, uma embaixada não tem como disponibilizar uma urna ou ir adaptando para cada um que for votar no lugar do país. Então, que é o padrão, é pelo menos votar para presidente ali, né? Que é o que a gente tem. Para município eu fico na dúvida. Vai pelo interesse também de cada país, né? Mesmo tendo ali um embaixador, né, nomeado pelo Brasil. Estamos indo aí para o nosso finalmente. Janaína quer ponderar alguma? Eu queria questionar uma pequena perguntinha para ti. O que você vê do voto dos jovens de 16 a 18 anos? Uma grande abstenção desses votos? Eles estão se omitindo a ir votar? Como você vê, tem essa visão dessa faixa etária de idade? Olha, eu não vou saber te dizer, falar dados sobre isso. Mas nós temos um engajamento interessante de jovens ali. É difícil a gente generalizar, né? Mas alguns segmentos, algumas instituições acabam promovendo, estimulando o voto de jovens ali. E eu acho interessante. Eu acho que eu comecei a votar muito cedo, com 16 anos eu já votei. Então eu acho que é parte do processo ali, você despertar a consciência, saber o que você está fazendo, qual que é a responsabilidade. E o ideal seria se nós tivéssemos no ensino, no nosso currículo, né, ensino fundamental, médio, matérias que nos fizessem entender a atividade de um vereador, de um prefeito, de um governador, né, de um deputado estadual, federal, senado, para você de fato exercer ali a sua cidadania, votar e sabendo o que você está fazendo ali, né? Porque o voto ele é parte do negócio, né? O exercício ali da cidadania política não para ali no voto, né? É continuar, é você cobrar, fiscalizar quem foi eleito, né? Independente de ser a pessoa que você votou ou não, você tem o direito ali de fiscalizar, cobrar. Então, às vezes falta isso pra gente, né? E essa construção é importante. Às vezes é o que falta, mas eu acho que a gente tem que estimular desde cedo ali a pessoa votando. Hoje, na visão do senhor, há um tempo atrás nós tínhamos o duelo entre esquerda e direita, né? E hoje temos o centrão, né? Se o senhor pudesse nos dizer em breves palavras hoje, né, na visão do senhor, como que o senhor faz a leitura, né, na ótica de esquerda, de direita, de centrão? Parece que centrão veio como que uma conveniência, né, quando lhe interessa mais para a direita, no momento oportuno para a esquerda, e acaba confundindo muitas vezes as nossas próprias cabeças, né? Então aquele lado, o outro o esquerdo é o comunista, né? O direito é aquele que está hoje, temos até extremo direita além da própria direita, né? Então tudo aquilo que é extremismos, né? Então, como que o senhor faz essa leitura hoje desses conchaves, né, que nós temos hoje na sociedade? E que, por sinal, às vezes é briga de pessoas mesmo, né? Sim. Não só de atirar a cadeira, né? Mas por vezes de porrada, né? Por defender ali, né, fielmente ali a sua convicção. Eu acho que é muito difícil fazer uma leitura dessa, principalmente quando a gente fala de partido político. O centrão ele é sempre o governo, né? Independente de quem esteja ali, é sempre o governo, interesses próprios.
E o movimento político, pelo menos no Brasil, eu acho que é uma leitura muito complicada e muito difícil de se definir. É uma esquerda, é uma direita, não é, para que lado que vai. Eu já não gosto muito dessas definições encaixotadas ali. Define tal coisa, então você é de direita ou de esquerda. Mas essa questão de partido político no Brasil, tem alguns doutrinadores que entendem que foi um pouco desconstituído ali em Getúlio Vargas, que pretendeu, que a ideia dele foi desconstituir um pouco de partido para fragilizar, você não ter partidos fortes, ideologias fortes. Então hoje você vê partidos, mas você vê que a pessoa que participa do partido, ela transita entre diversos partidos ali, né? A ideologia do partido vale pouco ali, até porque a parte da fidelidade partidária, nossa, é um pouco mais fragilizada, né? A gente consegue movimento. Você vota no candidato crendo no partido, daqui a 3 anos ele já está saindo ali, continua com o mandato dele. Então são pontos complicados ali. E eu gosto sempre de pensar, quando eu voto eu olho muito partido, mas com o sentimento de que eu sei que eu posso me decepcionar com a pessoa que eu tô elegendo. Mas eu acho que a nossa maturidade política passa pelo fortalecimento de partidos políticos. Olha, minha ideia é essa aqui, eu vou fazer isso. Você quer entrar no meu partido, você tem que estar de acordo com esses termos. E a possibilidade, olha, você não dançou conforme a dança ali, conforme os nossos preceitos, você deveria perder o mandato ali, ou algo mais relacionado a isso. Ter um maior controle ali da população e de partido. É engraçado porque, né, nós tínhamos um partido em especial de direita, né? Agora esse mesmo partido parece que se desmembrou em várias direitas, né? E aí você não sabe se você vota no partido, né, ou na própria pessoa. Daqui a pouco a pessoa, né, que é candidata ali te decepciona, como o senhor bem colocou, e, né, então isso acaba, né, ao mesmo tempo decepcionando, mas a gente não pode perder as boas esperanças. Não pode. Mas é um caminho que a gente tem que seguir, teria que ser, talvez, pleitear uma reforma ali, até questão de financiamento de campanha, né? São questões envolvidas ali, porque assim, a gente pode não falar de hoje, mas a nossa história é que ter partido político é um grande negócio, né? E você recebe multas tremendas, mas quando vai cobrar, vem uma anistia e tudo vira pó. Virou um negócio, né? E recomeça ali. Então quando a gente fala de partido político, política é delicado. João, você ainda acredita na política? Eu acredito sim, acho que nós somos, é inevitável pra gente, somos pessoas ali, somos seres sociais, seres políticos, e a gente tem que acreditar na política, e tem que acreditar que a gente é parte de uma mudança, né? Então, eu acho que não pode deixar de acreditar na política, não. Professor, nós estamos indo aqui para os nossos finalmente, né? Como a Janaína bem colocou aqui, né? O senhor acredita, né? Na política, né? Dentro da tua visão. Para a gente encerrando esse nosso bate-papo, a política ou ainda os políticos estão desacreditados? Uma palavra final, né, do senhor para nos animar, nos incentivar a comunidade acadêmica, né, principalmente aqui que somos nós, e aqueles outros nossos amigos que também vão estar ouvindo e compartilhando nosso podcast, né, a exercer o direito à cidadania, né, que é o próprio voto, né? Sim. Ali a gente, acho que a população como um todo, ela é desacreditada com política e políticos, né? E acho que a gente vai percorrer um caminho um pouco grande até isso mudar. Questões de instituições e pessoas que trabalham em instituições, eu acho que teve um descolamento muito grande da sociedade. Então é difícil, acho que vai ser um processo muito longo, e acho que enquanto não mudar algumas coisas, enquanto a gente não vê um político de fato pensando no cidadão, enquanto a gente não vê
A gente continua vendo diferenças, por exemplo, salariais entre políticos, aposentadoria, o político ganha, às vezes, está ganhando aí, começa a ganhar um federal quase 30 vezes uma média salarial de um país. Talvez a gente tenha um problema aí que contribua a gente não ter acreditar no político, né? Acreditar numa mudança. Mas acho que faz parte da nossa caminhada política. A minha mensagem é que a gente deve acreditar. A gente deve não só acreditar, mas crer que somos parte de uma mudança. Acho que a gente está num ambiente, poder conversar, poder expor ideias, poder ensinar as outras pessoas, poder discutir, falar o que seria o melhor, qual que seria o ideal. E colocar na cabeça de cada um que a gente tem que cobrar. Quem for eleito, né, quem estiver ali é um representante do povo, não um representante de quem votou nele, né? Então a gente tem que cobrar e fiscalizar. Talvez a mudança comece a partir daí. E mais um reflexo da sociedade, né? Então acho que isso é importante. Minha mensagem é essa, acho que acredite na mudança. Acho que se a gente deixar de acreditar, eu acho que nosso futuro começa a ficar um pouquinho mais nebuloso. Né? Janaína, suas colocações finais. Quero agradecer ao João por nos ceder esse tempo precioso. Imagina. Por ajudar a esclarecer, né? Eu acho que a comunicação, ela agrega valores e num período que nós estamos aí eleitoral tão importante, né? Vamos eleger os nossos vereadores, nosso prefeito, sermos bem seletivos, né, nas escolhas e lembrarmos de que a cobrança começa a partir de nós. É. Se eu não lembro quem eu votei para vereador, quem eu não lembro se eu votei para prefeito, como eu vou cobrar? De que forma eu, como cidadã, vou cobrar? Exatamente. Então, agradeço esse tempo que você nos cedeu. Foi de grande valia para nós, viu? Não, imagina, eu que me sinto honrado de estar participando. Parabenizo vocês, todos vocês aí que estão empenhados aí no projeto. Gostei da cartilha também, parabéns pela cartilha. E por isso que eu acredito nas coisas, eu acredito em mudança. Porque a gente vê num ambiente de faculdade, vocês fazendo isso, acho que é um estímulo. São as pequenas mudanças que geram Sim. grandes movimentos, né? Exatamente. Professor João, obrigado, nossa gratidão pelo seu sim, né, em contribuir conosco por esse tempo. Mais uma vez, muito obrigado. Janaína, obrigado aqui conosco. Eu que agradeço pela parceria. E obrigado a cada um de vocês que estão aqui por trás, dentro das câmeras. Eu gostaria de convidar você que está vendo o nosso primeiro podcast, primeiro episódio, assista até o final, contribua dando suas sugestões, o seu like, vai ser fundamental para que a gente possa expandir, levar esse conhecimento, esse nosso bate-papo a tantas outras pessoas. E um abraço a cada um de vocês, nossa gratidão pela sua audiência. Contamos com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado.